Eu vou chamar para integrar esse painel comigo Rodá Pellini, Alexandre Ludolf, Alex Nascimento, o Fábio Alves Moura e Samir Kerbadi. Palmas para eles, pessoal, por favor. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Falar um pouquinho sobre oportunidades de investimento institucional aqui, com dois grandes nomes, pelo menos dos ETFs que no Brasil são dois grandes nomes. Até ficou legal porque um do lado do outro. A gente pode fazer uma batalha aqui de ETFs para ver quem tem o... Vou fazer uma brincadeira aqui, mas uma honra estar com vocês aqui para a gente falar um pouquinho sobre essa temática. Acho que como o painel estamos em grande número aqui de painelistas, vamos fazer uma apresentação rápida de cada um. Alex, você pode começar? Aí dá um contexto e a partir disso a gente vai abrir umas perguntas aí, falando sobre o momento, eu acho que é importante para o institucional. Tá. Prazer mais uma vez estar aqui. Obrigado a todo mundo que está aí na plateia. Meu nome é Alex Nascimento. Eu estou no mercado desde 2006. A gente criou o curso educacional da UCLA, né, que é a Universidade da Califórnia, e aqui no Brasil a gente tem uma asset que investe em tokenização de ativos reais. Bom, boa tarde, meu nome é Fábio Alves Moura. Agradecer o convite da organização, a mediação aqui do Rodá e os colegas. E eu sou advogado dessa área há uns praticamente 6 anos e pouco. Estou na Suíça faz uns 4 anos. A gente se especializou bastante em estruturação internacional de projetos de blockchain. Projetos de blockchain para tanto estrutura corporativa quanto emissões no exterior e tudo mais. Então a gente tem ajudado alguns clientes brasileiros também e de outros lugares. E aí recebi o convite para falar aqui com os colegas também. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Meu nome é Samir, eu sou sócio da Hashdex. A Hashdex é uma gestora especializada em criptoativos. Somos brasileiros, mas temos muito orgulho de ter uma empresa global, né, que tem presença aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Aqui no Brasil a gente lançou, né, o primeiro ETF de criptoativos na B3 e temos uma família de fundos aqui e também no exterior, tem um programa de ETP na Europa, na Suíça, nos Estados Unidos. Então a gente tem muito contato com investidores institucionais, vai ser legal bater esse papo. Boa tarde, meu nome é Alexandre Ludolf. Eu sou diretor de investimentos da QR Assets, também temos alguns ETFs no mercado brasileiro, mas o nosso foco hoje em dia tem sido muito mais nas estratégias ativas, fundos de gestão ativas, fundos multimercados e algumas outras soluções. Bom, eu sou o Rodá Pellini, sou presidente da Arthur Mining, a gente tem uma operação de mineração de bitcoins nos Estados Unidos desde 2017 e agora estamos em breve botando um pezinho aqui no Brasil. Começar uma brincadeira aqui no Brasil. Boa tarde, meu nome é Keiji Sakai, eu sou sócio da Bolsa OTC. A Bolsa OTC é um projeto que foi aprovado no Sandbox do Banco Central, diferente de outros projetos que estão na CVM, a gente está no Banco Central, tokenização de ativos financeiros. Meu background é basicamente bancos, trabalhei vários anos na Bolsa e também fui CEO da R3 no Brasil. Boa. Começar, galera, eu acho que a temática nada melhor que falar de ETF, falando de investimento institucional. A gente tem, acho que o Hash 11 é o maior ETF, se não o segundo maior do Brasil em comparação com todos os ETFs, né? Para quem não sabe, o ETF são fundos negociados em bolsa. E aí queria saber de vocês dois como está o momento de mercado, assim. 2021, 2021 né, foram anos muito bons, muito para captar, o varejo entrou bastante. Eu acho que falar um pouquinho de números que vocês têm de base de clientes. Tem muito institucional entrando, como é que está o apetite desses caras no mercado? A gente tem visto aí grandes bancos entrarem, a Hashdex agora recente lançou um ETF também no Chile, né? Botou um pezinho no Chile, estão crescendo, acho que é legal. E também olhar para como o investidor institucional está olhando para outras oportunidades em cripto no mercado, assim, considerando o momento. Acho que eu vou começar com essa. Acho que é bastante importante separar a discussão de queda de preço, o movimento recente que a gente tem vivido no mercado, do que está sendo construído. Nos últimos anos, diria assim, a adoção ela aumentou muito, não só no Brasil, no mundo, e a gente vê isso até sendo refletido pelas ofertas de boa parte dos bancos e outras instituições que estão oferecendo soluções de acesso a cripto. No mercado de ETF, por incrível que pareça, apesar do movimento de preço, a gente tem visto um aumento expressivo da quantidade de cotistas. Isso na minha opinião, a gente tem visto muita gente estava fora do mercado, aproveitando para entrar.
via conveniência de plataforma de investimento, porque os ETFs eles são acessíveis via home broker. Eu acho que essa talvez seja a maior takeaway, né? A maior coisa que a gente consegue, quem está dentro, notar. O preço tem incentivado, sim, uma parcela que estava fora do mercado a entrar e os méritos de investimento institucional regulado, porque existe muita vantagem no que você pensa na parte de segurança, eficiência, conveniência. Então, estou bastante contente com essa validação do mercado. O que a gente consegue acompanhar aqui no Brasil é primeiro, uma resiliência muito grande dos investidores individuais, né, os investidores de varejo. Então, para o nível dessa queda de preço, quase 70% aí está caindo no ano, e a gente tem visto um crescimento no número de investidores. A Hashdex hoje tem cerca de 260 mil cotistas no nosso fundo. 260 mil? E continua crescendo todo mês. Então isso mostra que as pessoas entenderam, eu acho que o trabalho educacional que a gente fez ao longo dos últimos anos aí com agentes autônomos, né, com os investidores em geral, as pessoas entenderam que cripto é um investimento de longo prazo. E elas estão usando essa oportunidade para fazer a sua alocação, para aumentar a sua posição. Do ponto de vista institucional, o que a gente vê é muita curiosidade. Investidores que estavam posicionados continuam, então a gente historicamente tem cerca de 30% do patrimônio sob nossa gestão vem de investidores institucionais. A gente não tem visto um aumento nesse número necessariamente, mas a gente tem visto muita curiosidade. Então a gente continua conversando agora, especialmente ao redor do Ethereum, né? Bitcoin, por incrível que pareça, tem pouca curiosidade, assim, o pessoal vê do mercado tradicional, vê mais como um ativo especulativo, né? Assim, uma onda de varejo, mas Ethereum tem muito interesse. Então a gente tem visto muita curiosidade ao redor desse evento que vai ter agora no Ethereum, The Merge. Então, institucional é só uma questão de quando, né? Assim, eles já existem instrumentos para eles alocarem, os mais avançados já estão começando a fazer alocação, mas ainda eu acho que ainda tem um trabalho educacional para eles se acostumarem com toda essa dinâmica esse paradigma descentralizado, que é algo que demora um tempo para dar um clique na cabeça. Assim, comigo foram cerca de 5 anos, eu ler o paper do Satoshi pela primeira vez até eu entender por que descentralizado era melhor do que centralizado em vários aspectos, né? Pode. Então, olha só, queria até complementar, né? Porque eu vim do mercado formal e lá a gente falar de cripto era um negócio meio, né, tabu, demoníaco, né? Tabu, né? É o tabu tremendo de um preconceito. O ETF foi o primeiro movimento, né, do mercado financeiro tradicional em aceitar. Então, foi assim, você empacotar ele no ETF, as criptos em ETF, uma ideia brilhante. Então, assim, queria dar os parabéns. E ganhei muito dinheiro com o ETF, acho que é um caminho ótimo também. Obrigado, quebrar honra, um pouquinho, responsabilidade. né, desse status aí de... acho que botou o pé, né? Mostrou que de fato virou uma coisa séria, que não é mais negócio de nerd, de cara que estava supostamente usando para fazer coisas erradas, né? Que era a tese. Pegando esse gancho de institucional entrando e de descentralizar, de ser melhor, de trazer o Alex e o Fábio também para conversa, a questão de tokenização de ativos está muito em voga. E, saiu matéria esses dias de banco falando cripto é ruim, mas blockchain é bom. De novo, né? A discussão em 2016, eu falei, legal, parece que eu já vi isso há 5 anos atrás. Mas vários institucionais, vários bancos olhando para a tokenização de várias classes de ativos, inclusive ativos financeiros, né? Vocês tokenizando os CCBs. Então, assim, o que vocês acham? Como é que vocês estão entendendo esse movimento? E o Alex, olhando para os Estados Unidos também, dá o CLA, como é que você enxerga esse cenário? Assim, a gente já conversou até com o Fernando, né, da QR. O Brasil, ele é muito avançado na parte regulatória, e você tem aqui os ETFs, que ainda nos Estados Unidos só os futuros, né? Mas eu acho que, ao ponto da sua pergunta, Rudá, você tem muito institucional olhando para os grandes ganhos que têm sido feitos historicamente no mundo cripto e blockchain. Então, sua própria cozinha, né? O número de institucional investindo em mineração, hoje em dia, você está falando das maiores agências de energia do mundo investindo em mineração de Bitcoin. O povo aí que está nos ouvindo, daqui a provavelmente alguns meses, vai ouvir aí de flare gas mining, de grandes empresas do setor de oil and gas usando isso. Então, eu acho que um pouco do que a gente não vê nas notícias são as movimentações internas de grandes players entrando nesse mercado cripto. Obviamente, a gente tem os ETFs que fazem um importante trabalho para disseminação
do produto cripto na mão de fundos e etc. Mas desde o começo aí, acho que você tem muito institucional botando dinheiro em cripto. Exatamente. E como você colocou agora, tem tido um interesse crescente por basicamente isso, por visão de mercado da rentabilidade. Alô? Melhorou? Agora sim. Boa. Obrigado. Boa. Acho que tem uma questão de uma visão de essa mudança que a gente viu nos últimos 4, 5 anos, né, de uma posição institucional bastante crítica de investimento em blockchain e cripto em geral, passando para positiva. Isso não tem segredo, não que elas tenham mudado a filosofia, mudou por uma demanda de mercado, né, a partir do momento que os clientes e os estrategistas ficam mais a pedir. Agora, um ponto interessante a gente notar é que alguns dos primeiros ETFs do mundo são brasileiros, né, ou aconteceram aqui, ou aconteceram com empresas brasileiras e tal. E acho que mostra uma coisa interessante, que é o apetite de risco dos investidores institucionais nos países de desenvolvimento. O investidor institucional brasileiro, mexicano, indiano, etc., está muito mais acostumado com o setor do mercado de risco do que o europeu ou do que o americano. Eu vejo na Europa, assim, na Europa tem muito investidor institucional com composição em cripto de 1%, 3%, para colocar um pezinho lá e dizer que está aberto ao mercado, está acompanhando, etc., mas o apetite é muito menor. Então, assim, a gente pode aproveitar uma mudança de cenário, inclusive regulatório no Brasil, a CVM, se posicionando de forma mais favorável, ou pelo menos estudando mais a área, se abrindo mais a área, para aproveitar. Então, acho que está num momento interessante de trabalhar com isso, né? Obviamente, os players grandes, mas muitos projetos de blockchain mesmo do setor, em fase inicial, em fase intermediária, começar a buscar esse mercado institucional e alguma forma de chegar a ele. Acho que quando a gente fala de investidor institucional, mas o primeiro nome que vem à cabeça são bancos, né? Então, e até falando de cripto, é um play óbvio para um banco olhar para como fazer para estar próximo desse mercado. Foi um movimento que vocês fizeram aqui, trazendo os bancos para participar das ofertas, dos ETFs. Mas assim, até o que o Alex falou, hoje você tem nos Estados Unidos grandes empresas de oil and gas, por exemplo, a ExxonMobil já está investindo em mining para uso de flare gas. A gente, na Arthur, já usa desde 2021, ano passado, o flare como uma fonte de energia para reduzir o impacto de carbono. Então, acho que isso essa narrativa aos poucos está mudando, a gente está trazendo outros players para dentro do mercado. Vocês, como ponta de frente com o mercado institucional, têm percebido outras indústrias se interessando? A construção civil é óbvio, os caras estão olhando para a tokenização de real estate, no Brasil já tem alguns cases, mas quais são as outras indústrias que às vezes batem na porta lá e falam, putz, Samir, estou com uma ideia aqui, Ludolf, cara, estou com um negócio aqui que é interessante, vocês podem, sim, óbvio que com todos os disclaimers possíveis, o que vocês estão olhando de outros players que estão querendo entrar? Assim? Eu acho que é legal esse ponto que o Alex colocou, que você colocou, que quando a gente fala de investidores institucionais, tem um negócio muito amplo, assim, o que é investidor institucional? E tem desde os investidores, os alocadores que tomam decisão de alocação na classe de ativos para fazer um investimento num ETF ou num fundo de venture capital, por exemplo, e tem empresas que querem utilizar a cripto, né? Utilizar as aplicações de cripto para rodar seu negócio, para tornar um negócio mais eficiente ou para criar um tipo de serviço novo. Então, nesse espectro, né, de empresas querendo utilizar a cripto e oferecer serviços em cripto, a gente tem visto um crescimento gigante esse ano, né? Então, isso que deixa a gente até mais otimista com relação à maturação da tese de investimento em cripto, né? A gente vê os bancos, as instituições financeiras, agora no Brasil, quase todas já vão oferecer acesso a cripto, né? Então, essa parte do desafio, o grande desafio de cripto, que é o on-ramp, que a gente chama, né, assim, de como tirar dinheiro da economia tradicional e levar para dentro de cripto, isso vai ser resolvido em 2 anos no Brasil, enquanto em outros países a gente ainda tem um atraso, né? Acho que mineração, as empresas estão vendo, as empresas de energia geradoras estão vendo que tem, assim, que tem oportunidade de utilizar o Bitcoin, a mineração de Bitcoin, para melhorar o perfil do negócio delas, né? Não é só a questão ideológica de suportar uma rede descentralizada ou de ganhar dinheiro, de gerar lucro, mas existe uma operação ali a ser feita. E a maior parte das operações de minerações que eu vi nos Estados Unidos, assim, quando eu converso com o pessoal que opera, o negócio deles é arbitrar energia. Ele fala, cara, eu não tô vendo essa economia descentralizada, eu estou arbitrando energia. Load balance, exato. Exato. Então acho que tem essa área muito, muito interessante, real estate, né, imóveis.
é algo que também está gerando curiosidade muito grande, a utilização de cripto e tokenização. Eu acho que tokenização aqui no Brasil vai ter um espaço gigante de crescimento, né? Com apoio do regulador, que está sendo mais pró-inovação, né? Vamos ver agora se houver uma mudança de governo, como é que vai ser o próximo ciclo, mas o regulador está vendo com olhos positivos, os bancos, as instituições financeiras estão se mexendo, então essa é uma área super interessante, que o Brasil pode ser um celeiro, pode ser um polo, né? Se mostrar que a tokenização funciona. Você quer contar? Não, acho que o complemento aqui é que está permeando todas as indústrias. Quando a gente fala desse aspecto de infraestrutura, eficiência operacional, é uma tecnologia superior e está permeando. Da parte de gestão de direitos autorais e mercado imobiliário, é difícil falar uma indústria que não está sendo impactada. Inclusive, eu penso que é um dos grandes frontes de inovação mundial. Quando a gente vê os grandes fundos de venture capital mundiais, vamos falar de A16Z, Andreessen Horowitz, Sequoia da vida, é onde eles estão colocando dinheiro e onde vem oportunidade, essas fábricas de unicórnios estão olhando para a cripto. Eu acho que isso diz muito. E eu acho que o que o Samir falou bem importante sobre a commoditização, né? Hoje em dia, acesso a cripto disseminou, popularizou. E eu vejo um grande espaço para a gestão ativa. Assim como você tem o investidor que compra Petrobras direto, você não vê muito ação, sabe, interesse por Bovespa passivo. Eu acho que a ideia, as pessoas vão investir, os institucionais e varejo, e vão começar a ver méritos de gestão ativa, assim como a indústria de multimercado floresceu. Eu acho que é uma das principais apostas aí nos próximos anos. Ok, vamos lá. Vou falar um pouco de outros ativos não cripto, tá? Ativos tokenizados, e aí a gente começa a perceber que tem um monte de coisa que está sendo tokenizada. A gente está tokenizando frações de terrenos, tokenizando títulos existentes. Tênis, né? Opa, tênis aqui do lado tem. Tênis do lado. Reserva ali. Eu já ouvi um projeto dentro de um programa de inovação que eles estão querendo fragmentar NFT. Então, assim, você começa a criar várias coisas e a gente está pensando ainda em coisas existentes, né? Tá? Se você pensar que o token é uma representação digital de alguma coisa, você pode imaginar qualquer coisa podendo ser tokenizada. Tá? E aí a gente percebe uma preocupação e uma atenção do regulador com relação a, vamos assim, disciplinar, mas não com preconceito que existia até então. Tá? Alguns anos atrás, por exemplo, eu lembro na própria Febraban, organizava um evento da Febraban, era proibido aceitar patrocínio de empresas cripto. Tá? E os bancos fechando conta das empresas cripto. Tá? Então isso está mudando, isso é bom, acho que assim, com isso a gente cria uma oportunidade maior de desenvolver coisas novas, DeFi e outros tipos de negócio, tá? que a gente ainda está começando, mas inventar coisas novas acho que é o grande mote aí que a gente tem para o futuro. Acho que nessa linha de inventar coisas novas e pegar um pouquinho dessa provocação da gestão ativa versus gestão passiva, acho que tem essa grande diferença, né, de você tomar uma decisão e ter alguém que entenda, e a gente está falando de um mercado que é muito complexo, e que assim, é muito difícil de você conseguir separar o joio do trigo, né? A grande dificuldade é você entender qual projeto vai ser perene e qual projeto vai, cara, morrer em 1 ano, 2 anos, 3 anos. O que vocês estão olhando? E aí acho que todo mundo pode contribuir um pouco nessa discussão, assim, desde o Alex e trazer. O que você está entendendo, para onde esse caminho está indo? Assim? O caminho está indo, assim, no mercado tradicional, acaba que o ETF é muito mais fácil para o varejo, é muito mais barato, o custo é menor, a performance dos gestores ativos, na média de 5, 10 anos, vai caindo e underperforma o índice. Então, assim, cripto é muito diferente, porque você conseguir acertar um índice é muito complexo para um negócio que não é perene ainda. Né? Então, o que vocês estão olhando para onde esse mercado está drivando? A gente tem, como investidor institucional, uma tese de tokenizar crédito estruturado, ativo agrário e ativo ambiental. E aí, como investidores em projetos novos, a gente procura sempre olhar a tecnologia. Uma metáfora que aqui, ou metáfora não, né? Uma coisa que eu sempre menciono, as pessoas me perguntam, que você acha do Dogecoin? Tem 0 Dogecoin, tem 0 memecoin. Que a gente acredita na tecnologia. Então, coisas que nem a Arthur Mining está fazendo, mineração de Bitcoin, ou IoT com Helium Network, que é a internet descentralizada, coisas que têm aplicação de tecnologia para realmente ter uma exponenciabilidade de tecnologia, para a gente interessa muito. Não, concordo. Acho que tem a questão da tecnologia, mas acho que ela vai até um pouco além. A questão da modelagem de negócio em cima disso.
porque a tecnologia permite criar uma série de coisas. Eu acho que tem um problema, até fisgando o que o Keiji falou agora há pouco, né, que os bancos fechando empresas de cripto e tal, porque, infelizmente, para muita gente, ainda é um mistério, ainda é uma área nebulosa, e ainda muita gente, com a expansão dessa área, ela está chegando a pessoas que não têm nem nada da área. Então, assim, ainda existe uma confusão entre cripto e security, ou cripto e ativo tokenizado, quando são coisas totalmente diferentes. Do ponto de vista jurídico e de modelo de negócio, você tem que entender que um ativo tokenizado, um token numa blockchain, ele é um instrumento que pode ser tanto um security quanto uma fração de um ativo, quanto um meio de pagamento, quanto etc. E a regulação se dá nisso daí pela função dele. Não só pela tecnologia, né, que obviamente você mencionou por outra coisa, mas sim pela função jurídica que ele tem, pela função econômica e tudo mais, para o jurídico. Então, acho que assim, a gente está num momento, a gente está falando isso há 10 anos, né, que a gente está no momento inicial, mas assim, eu tenho 12, 13 anos do Bitcoin agora, e a gente ainda está nesse momento inicial, né, mas acho que é importante o pessoal do setor ter essa visão de montar modelos de negócio que façam sentido. Né, modelo de negócio que utilizem funcionalidades que fazem sentido, porque é muito fácil, muito tentador buscar o hype, buscar surfar na onda. E aí, vocês mencionaram agora há pouco do NFT de tênis. Eu não conheço o projeto reserva, não menciono isso, mas assim, aparece toda hora projeto pra gente da semana NFT de imóvel fracionado. Cara, você vai fracionar um imóvel em 1000 unidades, qual o sentido de cada uma ser um NFT? Elas são todas fungíveis entre elas, entendeu? Não tem diferença nenhuma. Então, assim, esse tipo de coisa, daí pra frente, eu quero fazer um utility token, mas que distribua o resultado e outras coisas. Então, assim, acho que ainda existe um espaço para educação e formação dos reguladores, mas do próprio mercado para criar coisas que façam sentido, porque a tecnologia permite, né? A lei está evoluindo aos poucos, mas o lado que a gente tem para trabalhar é entender os conceitos e criar coisas novas a partir daí, né? Acho que assim, aí na hora que fala que está começando, eu diria nesse sentido, assim, a gente está começando a criar modelos novos, porque tem poucas coisas em modelos de negócio que não existiam há 2 anos atrás, 5 anos atrás, que existem por causa de cripto. Cripto tem otimizado coisas, mas não tem, tipo, disrupted, não sei como fala em português, não é disruptivo, assim, não foi disruptivo ainda em muitos setores, foi disruptivo por impacto, mas não por criar coisas novas, né? Então acho que a gente tem um espaço casal para crescer aí, a partir daí. Eu sempre gosto de dar um passo atrás, porque a história ela não se repete, mas ela rima bastante, né? E quando a gente vê no final da década de 90, a internet era exatamente como o cripto agora. Assim, tem um monte de aplicação interessante que pode explorar e vamos fazer e-commerce, né? Vamos vender na internet. Cara, que maluquice, vender na internet, como que você vai pagar? Né? Vai mandar cheque por carta ali para casa da pessoa? Né? Era assim. E assim, tinha uma dificuldade de se integrar com a Visa, que era o mercado tradicional, né? Assim, as empresas de internet iam lá tentar integrar com a Visa e falaram, não, vou me integrar com a internet, esses criminosos aí. Intermediário.com, tá ligado? Hã? Tem aquele filme Intermediário.com. Exatamente. Então, assim, naquela época existiam vários experimentos legais, o potencial da internet já estava ali, você conseguia dizer o que a internet ia ser no futuro, como ela ia transformar nossas vidas. Obviamente que ninguém sabia exatamente como, que existia o iPhone, que existia mas o potencial já estava ali, mas quando você ia tentar usar a internet, ia baixar um MP3, demorava 10 horas para ouvir uma música de 3 minutos. Aí chegava mais cético, como é que você vai estar me falando que a gente vai fazer conferência em 4K, em tempo real, vai fazer streaming de filmes, né, ilimitados, se para eu baixar um MP3 demora 10, 12 horas. A infraestrutura da internet ainda não estava pronta. E a sociedade ainda não estava acostumada a interagir com esse novo paradigma de interação. O que vai acontecer agora em cripto é exatamente o que aconteceu na internet no final da década de 90, começo dos anos 2000. Vão ter duas coisas que vão acontecer. Infraestrutura vai evoluir e as pessoas vão se acostumar cada vez mais com esse conceito. Tem um vídeo clássico lá, acho que é de 95, 94, do Bill Gates com David Letterman, 94, que ele perguntava o que é essa tal de internet, né? Ele fazia piada. Ele zoa aqui o e-mail, como é que vai mandar um e-mail? O meu conforto é que eu acho que a gente já passou dessa fase em cripto, né? As pessoas já não estão mais perguntando com piadinha o que é essa tal de cripto, o que é esse tal de Bitcoin. Esse negócio já está aí, as pessoas já ouviram falar e já viram que não vai embora, né? Assim, então, você pode gostar, não gostar, mas já viu que não vai embora. Então, assim, a sociedade vai se acostumar com isso cada vez mais e a infraestrutura está evoluindo. Então, a gente vai passar pelos próximos meses e anos o momento da banda larga de cripto, né? Que a internet, né, ela tinha um grande problema de capacidade, vieram as soluções de banda larga e hoje em dia a gente tem internet 5G que, enfim, nosso celular tem mais banda do que os data centers lá na década de 90.
E isso está acontecendo em cripto. A gente está vendo acontecer dia a dia, né? O The Merge é só um passo na rede do Ethereum. Existem as camadas de escalabilidade, existem outras plataformas de blockchain. Isso está acontecendo diante dos nossos olhos. E a sociedade está se transformando. A gente que acompanha essa indústria há muitos anos, a gente está vendo ano a ano a sociedade cada vez mais acostumada com esse conceito. A gente estava falando lá atrás do Neymar, né? Assim, o que comprou o Bored Apes ali, falaram que ele foi lá mesmo. Assim, ele baixou o MetaMask no computador dele, comprou Bitcoin no mercado Bitcoin e comprou a Bored Ape dele direto. Não foi um assistente, não foi uma equipe, foi o Neymar que baixou o MetaMask no computador e comprou o negócio. Então a gente está cada vez mais acostumado com isso. E isso só me deixa otimista. Existem 20 mil tokens, alguma coisa assim. Tem pouco. Vão existir milhões de tokens. A maioria deles pode não valer nada, são experimentos, né? Assim, mas vão existir milhões de tokens. E a gente está só no começo dessa fase. E aí o que a gente tem que pensar, né, como investidor institucional ou como investidor individual, é como é que eu me posiciono nisso. Você pode investir, e aí você tem diferentes estratégias de investimento, pode ter gestão ativa ou passiva, mas mais do que isso, você tem estilos de gestão do portfólio, e você pode também empreender. Né? Então, eu acho que talvez a parte mais legal aí dessa economia é você empreender dentro desse segmento. Eu acho que o meu comentário para adicionar aqui é lembrar da bolha dos anos 2000, né, que realmente tinham muitos excessos. E de ter uma destruição brutal de valor, né, quando essa bolha estourou. Mas tem que lembrar que foi dessa bolha que surgiram os Google, surgiram as Amazons, surgiram os Facebooks e todos os embriões de como a gente vive hoje em dia. Quando eu penso em gestão ativa, todo mundo pergunta, Alexandre, você é gênio, você sabe escolher qual vai ser o próximo Google do futuro, qual vai ser a Amazon? Eu tenho que ser humilde e falar, não, talvez eu não tenha nem visibilidade para que essa tecnologia vai ser usada. Mas uma coisa que boa análise, boa gestão, boa pesquisa consegue é tirar os projetos sem utilidade. É não investir em projeto ruim, projeto que não tem razão de existir, projeto que, por exemplo, um meme coin, tem um cachorro bonitinho, tem ali um código, mas você não acha que vai sobreviver ao teste do tempo. E nesse sentido, eu acho que o grande valor de gestão ativa está aí. Pode ser, vamos estar nas tendências. Alguém aqui tem alguma dúvida que contrato inteligente não é infraestrutura de tudo que a gente vai usar? Tudo vai funcionar em contrato inteligente de uma forma ou outra. Então, por exemplo, você tem opções de estar participando dessa tendência secular. Então, eu acho que hoje em dia já existe uma taxonomia, já existe um universo muito rico que é sim possível, no mínimo, escolher os bons setores, evitar os projetos ruins e fazer uma alocação estratégica para médio e longo prazo. Ok, acho que vocês falaram quase tudo, né? Não sei o que eu posso complementar aqui, tá? Eu acho que existe um potencial gigantesco ainda em cima de todos os ativos, né, criptográficos, ativos tokenizados. Eu acho que existe uma preocupação institucional que a gente tem que colocar, que são todas as discussões que a gente já traz desde lá de passado, New York Customer, prevenção da lavagem de dinheiro, que está sendo direcionado, mas que, queira ou não, vocês resolveram quando vocês empacotaram isso dentro do ETF. Então, significa que isso tem solução. Tá? Então, acho que assim, o caminho avança, acho que a identidade digital soberana ajuda a gente começar a identificar essas pessoas. Os trabalhos, né, de prevenção da lavagem de dinheiro vão sendo avançados, vão sendo monitorados, vão sendo mais sofisticados, e acho que aí a gente consegue trazer uma segurança institucional. E aí eu estou pensando um pouco do lado do mercado financeiro, né? Um buy side, um fundo, por exemplo, na hora que ele vai comprar esses ativos financeiros, a quais os controles que ele precisa, inclusive no Brasil, perante, né, CVM, perante a Ambima, tá? Para garantir que o cliente, o investidor final, não corra risco. Tá? E acho que esse caminho já foi dado a partir do momento que vários dos problemas já foram resolvidos e, queira ou não, esses ativos já estão sendo comprados, né, pelo buy side. Tem uma coisa que vocês falaram que acho que às vezes a gente não se dá conta, pegando o que o Samir falou de internet no final dos anos 90, né? Quem aqui entrou em cripto, blockchain e tal há mais de 2 anos? Levanta a mão, por favor. Mais de 2 anos. Mais de 3 anos. Antes de 2017, alguém? 4, 5 pessoas. Uma conferência de blockchain. Uma conferência de blockchain que é a maior da América Latina. Eu fui palestrar em fevereiro no Texas, no maior evento de mining dos Estados Unidos, o maior evento de mining do Texas, que é o maior estado de mining dos Estados Unidos. Cara, tinha, sei lá, 800 pessoas no evento, que é ser o maior. Você olha e, assim, a conferência hoje não tem tanta gente assim. Se você vai pegar um expert da XP, tem, sabe, 20 mil pessoas. A gente ainda está no early days. Ah, mas o Bitcoin já foi para 70 mil. Ah, mas Ethereum já foi para 4 mil. Beleza, mas vamos fazer uma conta básica aqui. Cara, estamos falando de internet dos anos 90. Hoje, cripto deve ter uns 300 milhões de usuários. A estimativa é mais ou menos essa.
A internet foi de 300 milhões de usuários para 1 bilhão de usuários em 2 anos e meio. Se, somente se, cripto for em 4 anos para 1 bilhão, e o dado é que a taxa de crescimento hoje é mais rápida que a internet foi, então, em tese, deveria ser menos do que 2 anos e meio, mas vamos supor que seja 4 anos, estamos falando de 600 milhões de pessoas entrando. Se cada pessoa comprar $20, não é mais que $20, R$100, a gente está falando de pelo menos os 2 milhões de bitcoins que precisam ser comprados. Não vai ser mais emitido 2 milhões de bitcoins, não tem mais 2 milhões de bitcoins para serem emitidos, não tem. Tem mais 1.800.000 que vai demorar mais 120 anos para acontecer. Então, quando a gente olha sobre essa lógica, mas o preço foi, mas o preço não está refletindo ainda. Cara, são mais de 30 milhões de milionários no mundo. Se cada milionário quiser ter um Bitcoin, um Ethereum, não vai ter. Então, assim, quando você olha e coloca um negócio que é escasso, frente a um potencial de demanda, que é, cara, a gente nem sabe qual vai ser o potencial de demanda. Mas se os caras não quiserem comprar Bitcoin, tudo bem. Mas olha a quantidade de coisas que vão usar Bitcoin como Layer 1 de registro, ou Ethereum, que vão precisar, por força de protocolo, usar aquele token para registro, para funcionar. Então, assim, eu acho que quando a gente, para complementar e fazer a próxima pergunta, quando a gente olha para esse negócio, olha para o lado e fala, galera, daqui a 5 anos, é impossível que uma conferência dessa não tenha 20 mil pessoas. É impossível. Assim, e aí vem para a próxima pergunta. O que vocês acham que é a maior barreira? A gente falou um pouquinho disso, mas a maior barreira de adoção. Assim, eu tenho o meu palpite que o grande desafio hoje é fazer com que cripto seja igual ao Pix. E assim, de fato tem que ser tão simples quanto mandar um Pix ou mandar uma mensagem de WhatsApp. E essa é a barreira, você vai comprar um NFT, é trampo, por isso que os ETFs foram uma grande solução. Né? Mas o que vocês entendem aí? Assim, para ir de 300 milhões de usuários para 1 bilhão, vai ter que ter algumas soluções a acontecer. O que vocês estão olhando e o que vocês acham desse desenho? A pergunta é muito boa, Rodar. Eu acho que primeira coisa é usabilidade, né? Então, se você for comprar um NFT, baixar um MetaMask, fazer carteira cripto, guardar seu seed phrase, quem tem um MetaMask sabe que não é uma coisa que seus pais se sentiriam muito confortáveis em fazer. Falando do seu pai específico, pai das pessoas em geral. Então, usabilidade, número 1. Eu acho que está melhorando a usabilidade. Você tem aí várias plataformas, carteiras. Por exemplo, a Exodus, eu acho uma belíssima carteira. E eu acho que esse passo que o Brasil está dando de distribuir cripto através das plataformas institucionais do BTG, do Nubank e de outros bancos que estão vindo aí apresentando as suas distribuidoras, é o que realmente vai botar a cripto na mão das pessoas. Quando a gente começou, a nossa tese era, ou essa brincadeira vai ser distribuída por players institucionais e sendo criado produtos institucionais como da Hashdex ou da QR Capital, ou vai continuar sendo uma brincadeira de nerd. Legal, brincadeira de nerd, mas não vai chegar a 10 trilhões de dólares. E aí a gente está vendo isso acontecer com a adoção dos institucionais. É verdade, faz sentido mesmo. Mas assim, a questão de maior limite para a adoção massiva, podia falar que a questão da usabilidade, que eu acho que realmente é uma das principais mesmo, porque é difícil, na verdade. A maior parte o Neymar conseguiu, mas a maior parte... Podia ter dado errado, podia ter mandado o saldo para uma outra carteira e deu errado. O case ia ser, o Neymar se ferrou e perdeu 2 milhões de dólares porque não conseguiu comprar um NFT. Ele não estaria nem aí, mas o Neymar perder $1.000 porque não conseguiu comprar uma coisa errada é uma coisa, mas 99% das pessoas perderem $1.000 porque não conseguiram é outra, entendeu? Então assim, acho que assim, tem a questão, eu diria, as questões mais óbvias são usabilidade e regulação. Porém, eu acho que vou colocar uma opinião meio controversa aqui. Eu acho que o maior impeditivo para a adoção massiva de cripto na economia, em geral, é a descentralização. Descentralização porque apesar de ser a maior força por causa da segurança, da integridade e tudo mais, o ser humano acho que é adaptado a ter um grau de recurso. Assim, eu tive um problema no banco, perdi o dinheiro na minha conta, eu posso recorrer ao banco para saber o que aconteceu. Tinha um problema no meu documento, eu vou no cartório que tem uma cópia. Eu tive um problema sei lá o quê. As pessoas se adaptam, logicamente, a ter alguém para ajudar elas, ou ter alguém para recorrer.
Você perdeu a sua chave, já era. Se você tem um problema na transferência, já era. Não tem como recorrer. Muitas vezes nem existe empresa, ou nenhuma empresa custodial, quase assim, né? Nenhum protocolos grandes e tal. Então, assim, acho que soluções que resolvam essa insegurança que existe na pessoa física comum, no interior de Minas, por exemplo, no interior de São Paulo, no estado, no interior da Suíça também, etc. E nos grandes investidores, porque um fundo é a mesma coisa. O fundo ele tem que prestar esclarecimento para stakeholder. Se você tem projetos grandes, como a Tornado, como a Terra, como exchanges grandes e tal, perdendo dinheiro por erro de operação, por risco regulatório, etc., como você vai justificar isso para o seu shareholder, entendeu? Então, assim, se você tem uma instância recursal ou alguma forma de mitigar esse risco, que é um risco dessa descentralização, acho que você consegue ter eu não diria que é o que vai dar o clique, mas são várias fases, né? São vários passos. Acho que em um momento a gente vai chegar nesse passo. E esse passo vai virar um elemento limitador. Não é o próximo é usabilidade, com certeza. Aí acima, eu diria, regulação, mas no momento a gente vai chegar no fato que falta alguém para ajudar as pessoas. Eu gosto de separar dois aspectos. O primeiro é o de investimento e o segundo é de uso, né? Que é cripto. Afinal, você não só, a gente está investindo aqui, mas uma hora tem que ter uma utilidade, você tem que estar na vida das pessoas para a tese de investimento se materializar. Então, do ponto de vista de investimento, eu acho que no Brasil a gente tem a sorte de ter um dos ambientes, você pode reclamar do regulador, mas é um dos mais avançados no mundo para produtos de investimento em cripto. Então, hoje você já consegue investir facilmente via os ETFs, fundos de investimento. Agora, os próprios bancos estão oferecendo negociação de ativos individualmente. Então, você já começa a ter o desafio contrário de agora eu consigo investir de toda forma. Qual é a melhor forma de eu me expor, né? Então, a gente tem esse luxo aqui no Brasil. Lá na Hashdex a gente conversa com reguladores do mundo inteiro, né? A gente explora várias regiões justamente por termos atuação global. A gente vê que nem todo lugar está assim, né? Estados Unidos ainda está muito atrás. A Europa ainda não abriu completamente, apesar de ter um ambiente muito melhor que os Estados Unidos, e as outras regiões do mundo ainda estão fechadas, praticamente. Então, do ponto de vista de investimento, o brasileiro tem essa sorte, esse benefício de estar num lugar em que é fácil investir em cripto, que isso não é mais um desafio. Do ponto de vista de uso, a gente pode falar usabilidade, regulação, mas eu resumiria isso tudo numa mudança geracional. O que vai acontecer é a mesma coisa da internet, é uma mudança geracional. Eu lembro, eu era um entusiasta de internet, né? Assim, era uma criança e adorava a internet. Meu pai era um cético, falava que nunca ia usar aquilo ali. Quando veio o celular, ele falou, cara, por que eu quero celular? Eu não quero ninguém me artazanando, né? Assim, me procurando. Ele foi um dos últimos, provavelmente uma das últimas pessoas no Brasil que tinha alguma formação, alguma educação, a utilizar o WhatsApp, sabe? Então, essa geração não se beneficiou da internet, não utilizou a internet, né? A geração do meu pai, a minha geração, ela cresceu, eu era criança com a internet, então já cresci, já fui para o mercado já nativo, já sabia fazer uma busca no Google, as pessoas achavam que eu tinha um superpoder porque eu sabia manipular o Google de uma forma esperta, né? Então, e hoje em dia todo mundo sabe manipular o Google, né? Então, eu acho que essa mudança geracional que vai acontecer nos próximos anos, das crianças que hoje já jogam, já estão acostumadas com esse conceito de ativo digital, já é natural ali, todos os jogos hoje trabalham com esse conceito de ativo digital. Daqui a 5 anos, 10 anos, esses jovens vão estar no mercado de trabalho com outra cabeça, esses jovens vão estar no Congresso, vão estar nos reguladores, vão estar no Banco Central, e aí as coisas vão mudando gradualmente. Quando a gente viu, a gente nem fala mais cripto, é simplesmente a nossa vida é baseada em cripto. Então, é isso que vai acontecer. Por trás, né, todas as barreiras, isso é mais tratar o sintoma, a usabilidade aqui. Se você tem a melhor solução de usabilidade, mas as pessoas não estão acostumadas com a descentralização, elas não confiam, não vai vir. Se não tem, mas o cara que está lá no regulador é um cara de 60 anos que acha que isso tudo é uma grande pirâmide, ele não vai deixar ocupar. Então, essa mudança geracional, que é o que vai acontecer, e ela é a melhor coisa disso, é que muita coisa pode atrasar cripto. Né? O regulador pode atrasar cripto, usabilidade pode atrasar cripto, cripto pode atrasar cripto, né? Eu acho que o pior detrator de cripto muitas vezes é a comunidade cripto, que às vezes é muito ideológica e acaba assustando essas gerações anteriores. Mas uma coisa que é inexorável, que não dá para atrasar, é a mudança geracional que vai acontecer na nossa sociedade. Isso não tem como parar. Então, assim, se vai ser em 2 anos, 5 anos, 10 anos, não dá para saber. Aí depende da geração antiga quanto ela vai atrapalhar, mas não dá para parar. Esse ponto aí os baby boomers estão fazendo 60 anos aí, né? Eu acho que essa ideia que quem passa o bastão para quem já usa Roblox, Fortnite, coisa do gênero, isso aí é muito importante. Mas eu acho que o wrap-up disso
é pensar no que as plataformas de investimento no Brasil fizeram para a democratização de investimento. E eu acho que esse fenômeno que trouxe produtos financeiros mais baratos, mais corretos, mais honestos, veio muito por educação. E eu diria que a educação financeira do brasileiro médio melhorou muito. Ainda tem dinheiro em poupança, ainda tem dinheiro em produtos financeiros ruins e caros que só são bons para as instituições financeiras, mas está mudando. Eu acho que falta hoje, quando a gente fala em cripto, é educação de tecnologia. Eu acredito muito que a pessoa média, ela não sabe e não tem condição de fazer segurança de chave privada. Aqui talvez mais da metade saiba dos riscos e como fazer, mas quando você pensa de adoção de verdade, que a gente vai trazer os nossos pais, nossos avós, pessoas de outras gerações para isso, eu ainda vejo muita utilidade nas salvaguardas do mundo regulado e na conveniência. Mas eu acho que isso aí é um stopgap. Eu acho que daqui 5, 10 anos a regulação vai chegar e não vai ter mais essa diferença do mundo regulado e não regulado. Vai ser uma coisa só. E vai vir rápido, na minha opinião. Ok. Vamos lá. Há 3 anos atrás, tá, a DTCC, que é a clearing americana, fez um teste para simular uma operação da NYSE usando blockchain. Tá? E na época, as tecnologias não eram escaláveis o suficiente para aguentar a volumetria. Hoje ela é. Em 3 anos a gente superou isso. Tá? Então, a cada dia a gente tem uma evolução muito mais rápida do que a gente imaginava. A lei de Moore está acontecendo dentro do mundo cripto. Tá? O que vem pela frente, eu acho que tem uma evolução maior. Eu acho que o custo da transação, né, em algumas redes precisa cair. A latência tem que diminuir, porque ela, né, se a gente pensar em cripto como uma moeda, um meio de pagamento, eu tenho que conseguir fazer esse pagamento de uma maneira rápida, de preferência em DeFi, não em CeFi. Né? Acho que essa é uma das discussões que a gente tem que ter. E, queira ou não, os governos estão se mexendo. A gente está falando de CBDCs, as moedas digitais do Banco Central. Eu estudei muito isso com o pessoal do Banco Central do Brasil. Vai acontecer. Vai acontecer para quê? Né? Para gerar algum tipo de proteção à política monetária de cada país. Tá? E isso deve interagir, integrar com o mundo cripto, com o mundo blockchain que a gente já vem vivenciando. Então, acho que é isso que eu enxergo que... E vai acontecer rápido, né? Tá, o Pix foi implementado em 3 anos, né? Desde as primeiras conversas que a gente teve com o Banco Central, as ideias malucas que vinham, e depois de 1 ano e meio ele colocou em pé. Tá? Então, as novas tecnologias, as novas coisas regulatórias que estão vindo, elas vêm numa velocidade bem mais rápida. E aí é integrar o que vem de novo aí, regulado, com o mundo, né, que a gente já vem vivendo dentro de cripto. Agora, a última pergunta, capciosa, a gente tem 3 minutos, então vai ser uma pergunta direta e reta, capciosa mesmo, que é para deixar a gente desconfortável, que essas são as que eu odeio responder, eu estou do outro lado agora podem perguntar, mas no final eu vou responder também. O tema desse painel é as oportunidades de investimento institucional. Se vocês tivessem que dizer nos próximos 4, 5 anos, qual seria a grande oportunidade de investimento institucional dentro de blockchain, cripto, Web3 e whatever o nome que a gente queira dar para esse negócio? Eu acho que devido aí à tendência de ESG, tokenização de ativo ambiental. É verdade, ESG realmente é uma coisa que tem surgido muito forte, né? Algumas outras pontuais, mas sim, acho que a grande oportunidade institucional é Corporate Venture Capital. Assim, tem muito espaço para criar uma metodologia de investimento em Corporate Venture Capital para cripto. Existe no Silicon Valley, de Canvas, etc., da Y Combinator e tudo, para startup normal. Para cripto ainda é nebuloso, um pouco, é incipiente. Acho que vai ter muita oportunidade de Venture Capital e Private Equity para utilização de cripto, para empresas que vão utilizar a cripto como parte do seu back-office ali, né? Então acho que vai ter muito espaço com relação a isso. Mas investimento institucional, acho que tem um caminho muito longo a ser percorrido e ele começa entendendo descentralização, entendendo plataforma de smart contract. Então começa com Ethereum, com Bitcoin. Então acho que, assim, 3 minutos aqui no Brasil é hash 11, tem que falar. Eu tendo a acreditar também que... Agora é hora da briga, né? Acho que não. Acho que a ótica é Pareto, né? Você ter 80% do retorno com 20% do esforço. Eu acho que nesse ponto você investir em blue chips, né? No que tem mais sólido, o que tem mais perene, o que tem sobrevivido ao teste do tempo. Olha aí, o top 10 market cap 5 em 5 anos muda tudo. Está lá o Bitcoin. E eu estou muito preocupado com o ambiente macro. Inflação comendo solta na Europa, o ambiente geopolítico muito complicado. Nesse ponto, o Bitcoin é diferente do resto, já tem um tratamento regulatório e tudo. Então, eu acredito mais nessa ótica de Pareto. O institucional vai no simples, vai no produto de acesso e ao longo do tempo, migrando para outros produtos de prateleira mais sofisticados. Mas não estão nem dentro, vão começar com o básico.
Então, eu acho que a gente consegue monetizar coisas diferentes. A gente consegue monetizar ideias, informação, dados, tá? Propriedade intelectual, isso tudo transformar em ativos e se encarteirar dentro de algum tipo de investimento financeiro e aí a partir de criar as maluquices, derivativos e assim por diante. Tá? Então, acho que dá para a gente extrapolar um pouco dos mecanismos, vamos lá, tradicionais de investimento e a gente começar a pensar que existe muito mais coisa que dá para monetizar e isso virar investimento institucional. Com a minha resposta, vamos deixar, é energia. Eu acho que o grande driver de cripto e que vai é um dinheiro bizarro, gigantesco, cara, qualquer coisinha, bilhões, acho que a energia, nos próximos 5 anos, o mercado de energia vai entrar assim, com unhas e dentes em todos os sentidos, seja em mining, mas tokenização, smart grid, tem uma porrada de frentes aí. Aqui acho que vai. Esse para mim é um grande mercado que está óbvio que já está entrando nos Estados Unidos e no Brasil é evidente. É fascinante ver o que aconteceu nos Estados Unidos depois que a mineração foi banida na China. Né? Exato. O mercado de capitais entrou em mineração de Bitcoin de uma forma super profissional. Isso é assim, sensacional. Você falou energia, vou dar energia e oil and gas, né? Já que a gente está no Rio de Janeiro. Oil and gas, energia no geral. Energia e oil and gas. Exatamente. Tive que puxar um pouquinho, né, o negócio para fazer um jabá. Né? Gente, obrigado. Foi um prazer estar falando com vocês aqui. Acho que bater um papo, no fim, os 45 minutos passaram rápido. Espero que vocês tenham gostado aqui. Não é sempre que vem um cara dos Estados Unidos, vem um cara da Suíça, um cara do Leblon. Então não é sempre que a gente tem essas oportunidades aí. Mas obrigado por estarem conosco aí falando e nos ouvindo aí falar besteira. Obrigado, Rodar. Obrigado, pessoal.